Olá, ponto de vista saúde, medicina, está começando. Sempre existem algumas perguntas aqui de telespectadores enviadas por e-mail para mim, e até perguntas interessantes. Por exemplo, primeiro e-mail pergunta o que significa antibiótico. É contra quem? O prefixo anti quer dizer contra, né? Será que é contra a vida? É sim, é contra a vida, mas de bactérias, né? Antibiótico descoberto em 1928 por Fleming, que só foi comercializado apenas em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial. É uma das maiores descobertas da medicina. Só que, onde ele age, existe um ser inteligente microscópico chamado bactéria. Por que é inteligente? Porque ele é capaz de resistir e enganar esse remédio, esse medicamento, de uma forma tal que causa até um perigo para a população. Por causa dessa resistência bacteriana, muitas mortes podem ocorrer. E não saber manipular adequadamente o antibiótico é um problema ainda sério de saúde pública no Brasil. A outra pergunta é o seguinte: é possível que num exame de urina, de cultura de urina, que se chama, se encontre ao mesmo tempo 5 ou 6 bactérias? Não, absolutamente impossível. Geralmente não existe uma infecção, uma única, causada por 5 bactérias diferentes. Nem se o azar atuasse aí nesse campo. Isso é muito perigoso, porque esse tipo de cultura provavelmente não foi feito com as cautelas, porque pode ter havido contaminação bacteriana. Existem bactérias na pele que são comensais, quer dizer, elas não têm uma ação patogênica e podem aparecer num exame de cultura de urina onde não são tomados os cuidados técnicos necessários. Então, para conversar sobre isso e sobre infecções em geral, está comigo aqui o Dr. Vitor Maluf Cury, que é infectologista do Hospital São Domingos. Bom dia, Vitor. Bom dia, Dr. Hamid. Vitor, as infecções desafiaram a humanidade desde os tempos mais remotos. Muita gente achava que as infecções eram um castigo dos deuses. Mas já na Idade Média para cá, esse conceito mudou, apesar de não existirem provas, né, cabais de que existia um agente microscópico. Até pensava que a tuberculose era causada, né, por castigo, que o indivíduo tinha que subir às alturas para poder respirar o ar mais puro, até que Koch, no século XIX, descobriu o bacilo de Koch. Como é que você enfoca as doenças infecciosas atuais? Quer dizer, atualmente, principalmente, vamos dar um exemplo, as infecções hospitalares resistentes à antibiótico terapia. Na sua opinião, é um desleixo? É falta de conhecimento? Falta de conhecimento? Ou é inconsequência? Eu acredito que seja um pouco de tudo, né? E associado no nosso país, principalmente com falta de recurso. Infecção hospitalar resistente, bactérias multiresistentes, né, não são um privilégio nosso. O senhor sabe disso. Isso aí é um problema de saúde pública, não só do Brasil, mas um problema de saúde pública mundial, que nós temos multiresistência bacteriana no mundo inteiro. E aí são vários os fatores que estão associados com isso. Como o senhor comentou muito bem, o uso indiscriminado de antimicrobianos, com a indução de resistência bacteriana das bactérias, os mecanismos de resistência bacterianos que são cada vez mais elaborados, assim,
mostrando uma capacidade de adaptação frente ao meio com antibiótico que deixa a gente impressionado como que seres, né, tão pequenos conseguem um mecanismo de resistência tão elaborado. Bactérias de espécies diferentes, de gêneros diferentes, transmitindo fatores de resistência entre si, né? E desconhecimento de como usar antibiótico, desconhecimento de como fazer a prevenção das infecções, né? Um pouco, falando, não digo de desleixo, mas do desconhecimento dos gestores. Não, desleixo eu queria explicar o que é no caso. Por exemplo, a negligência na esterilização de materiais e na falta de higiene. Só para aproveitar aqui você disse que as bactérias ninguém sabe por que elas conseguem desviar, mas o Darwin provou isso, que os seres microscópicos têm inteligência, e a primeira pesquisa que ele fez, realmente ele provou utilizando lesmas, né? Não vou falar aqui como é que foi, mas através dessa pesquisa dele, que deu início à origem das espécies, ele já supunha que seres microscópicos de animais também são inteligentes. Agora, o pessoal pensa, uma bactéria microscópica, como é que é inteligência? Ela tem mecanismos de ludibriar a resistência. Então, no caso aqui em pauta, esse desleixo, quer dizer, não é um termo aqui no sentido pejorativo. Às vezes é esquecimento, falta de recurso, né? Não está acontecendo no Brasil, com algumas exceções. Vamos falar no Brasil. Eu acredito que sim, né? Hoje a gente vê, e você participa e conversa com o pessoal do Brasil inteiro, né? Existe uma diferença muito grande quando você fala em controle de infecção, por exemplo, nas diversas regiões do Brasil. Enquanto às vezes nós estamos aqui preocupados em trazer uma tecnologia nova para fazer a gente conseguir identificar essas bactérias mais rápido, para você poder atuar mais rápido, usar o antibiótico correto mais rapidamente, o pessoal lá em cima ainda está implementando medida básica de lavagem de mãos, que é uma coisa que já está provado que é o principal fator para prevenir infecção. Isso que o senhor falou é muito importante. A esterilização, tão importante quanto esterilizar o material e ele ser lavado adequadamente, o material cirúrgico. Tão importante como ele ser lavado, esterilizado, somos nós médicos lavarmos as nossas mãos toda vez que formos manipular um paciente, após que manipulemos um paciente, que entremos em contato com qualquer produto desses pacientes. Então, eu acho que o termo correto, eu concordo com o senhor, seria negligência mesmo. Às vezes nós estamos negligenciando, né, fatores básicos e simples que poderiam fazer muito diferente no controle de infecção. Vitor, outra coisa que eu percebo também é o uso indiscriminado. Quer dizer, nós sabemos que existe uma bactéria chamada de Streptococcus que sempre foi sensível e continua sendo sensível à penicilina, com raras exceções. Por que utilizar antibiótico de largo espectro, quinolonas, no tratamento de amigdalites simples para o Streptococcus? Qual é a sua opinião? Aí mostra um profundo desconhecimento mesmo, porque as quinolonas, principalmente a mais utilizada, que é o ciprofloxacino, ela tem como uma característica básica da droga ela ser naturalmente resistente a Streptococcus. A quinolona não atua frente ao Streptococcus. E aí o pessoal tem usado as modernas chamadas quinolonas respiratórias, levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, que tem um espectro amplo, drogas muito potentes e que teriam efeito sobre isso. Mas concordo com o senhor, né? Nós temos nas infecções comunitárias uma grande chance delas responderem com a utilização de drogas mais simples, como as penicilinas. Não tem necessidade de usar quinolona, concordo perfeitamente com o senhor. Neste aspecto, eu queria chamar a atenção pelo seguinte: por que
a saúde pública no Brasil está sempre sendo criticada. Qual é a razão? Porque pelo gasto desnecessário, pela sobrecarga nos planos de saúde, de exames complementares desnecessários, de medicações desnecessárias, e isso vai encarecendo o custo da saúde no país. Então, existe aqui um meia-culpa, né? Meia-culpa. Você acha que é possível contornar isso através da informação? Perfeitamente. Eu acho que a educação continuada e a informação é o caminho para tudo isso. A definição de protocolos, porque quando você define um protocolo de uso de medicação para alguma coisa, não é porque eu ou o senhor achamos que isso é melhor, é porque teve alguém que estudou e por evidência científica mostrou que aquilo funciona. Então, não tem porquê, não, mas eu acho que eu vou usar essa aqui que é mais potente, que é melhor. Não existe, a gente tem que seguir os protocolos, seguir o que a literatura médica fala e seguir o que as culturas e os perfis de sensibilidade das bactérias nos mostram toda vez. Você tem que deixar drogas mais potentes para casos mais graves que tenham indicação que você tem um risco de ter uma bactéria mais resistente, não para infecções simples. Nesse aspecto aí, quando vem no antibiograma, por exemplo, sempre em primeiro lugar está um antibiótico mais caro. É verdade? Não, o problema está lá, certo? Tá. Agora, esse antibiograma, para a população entender, porque às vezes o próprio leigo, ele exige que, não, eu vou tomar aquele que está em primeiro lugar. Será que aquele que está em primeiro lugar realmente é o mais eficaz? Não necessariamente. Por exemplo, os antibiogramas, eles classificam os antibióticos como sensíveis, intermediários ou resistentes. Sensíveis seria o quê? Se você usar qualquer um daqueles antibióticos, respeitando, por exemplo, farmacocinética, farmacodinâmica, se esse antibiótico vai concentrar naquele foco de infecção que você quer, se o antibiótico, dando preferência para um antibiótico bactericida, que mate a bactéria e não um que só paralisa a bactéria, né? Que a gente respeite a característica do antibiótico frente ao foco infeccioso que você tenha. Por exemplo, se você tem uma amidalite bacteriana, voltando, e ali você faça uma cultura de orofaringe e ela mostra um streptococcus e ele seja sensível a uma penicilina, você pode usar com tranquilidade que ela vai concentrar ali, ela vai... Então, respeitando a característica dos antibióticos... Epidemiológica. Isso, epidemiológica. E a característica da função, de como o antibiótico age no local, você pode usar. Estando sensível, né, e respeitando esse fator, você pode usar. Não que o mais caro seja melhor, nem que o mais moderno seja melhor do que o mais antigo. O exemplo clássico é disso, numa bactéria que nós temos aí muito comum, que é o Staphylococcus aureus, a oxacilina, que é uma penicilina sintética de muitos anos atrás. Quando o Staphylococcus aureus ele é sensível à penicilina, sensível à oxacilina, ela age muito melhor do que drogas mais modernas, por exemplo, como a vancomicina, a teicoplanin, age mais rápido, funciona melhor. Então, o mais caro não necessariamente é o melhor. No caso aí, desse tipo de situação, você não acha, vamos excluir o Uberaba aqui do contexto, você não acha que há uma influência da indústria de antibióticos em relação ao antibiograma, de forçar um pouco a sua utilização indevida? Ou não existe isso? Não, existe, com certeza existe. A empresa farmacêutica, elas visitam, não digo nem em relação ao antibiograma, mas na atuação direta com os próprios médicos, né, a indústria farmacêutica trazendo informações, trabalhos, traz panfleto bonito, aquele folder bonito, mostrando, olha, a minha droga moderna, nova, ela atua bem nisso aqui, ela pega essas bactérias, ela é menos indutora de resistência, ou isso é aquilo. Cabe a nós médicos aí, fazendo a meia-culpa também, cabe a nós médicos interpretar isso aí, ver até que ponto isso é verdade e se confrontar com a literatura médica
séria, existe literatura médica muito séria, por isso o senhor sabe disso, né, frente àquelas patologias. Então existe, a empresa farmacêutica faz pressão sim, diretamente nos médicos. Não, a pressão que eu queria falar, até nem, ela existe, mas é sobre o laboratório de colocar, ou ela mesma, a indústria, colocar uma quantidade maior de antibiótico para fazer com que ele seja mais sensível. Não sei se o raciocínio... Sim, não, para isso aí, eu acho que não teria influência, porque existem alguns órgãos reguladores, né, vou ver se eu entendi a colocação, que eles determinam, isso já é pré-determinado, qual seria, para os laboratórios liberar um resultado de sensível, intermediário ou resistente, qual que é a concentração inibitória mínima do antibiótico para isso acontecer. Não, mas não é essa a pergunta. A pergunta é o seguinte: se o vendedor e não o laboratório que realiza o exame, se o vendedor do antibiótico, ele, para o antibiograma, ele coloca uma quantidade maior no disco, quantidade maior de antibiótico, já vem da fábrica maior, para que ele tenha uma ação maior, quer dizer que não é a mesma dosagem. Mas o Dr. Vitor falou aqui em algo importante, que são as características epidemiológicas. O que é epidemiologia? Epidemiologia é a ciência que estuda as relações entre o doente, o médico e o meio ambiente, né? E é importante isso, porque todo mundo sabe que o estafilococo, mesmo resistente, ele é sensível a um tipo de penicilina chamada semissintética, que o Dr. Vitor falou, que é a oxacilina, que infelizmente retiraram o injetável do mercado. Então, o oral. O oral. O injetável continua. O injetável continua. O oral foi uma droga excelente, sim, mas me falaram que ela tinha um defeito grave. Era muito barata. Pois é. Retiraram porque é muito barata. E é o mesmo laboratório, que nós não podemos falar o nome do laboratório, mas é o mesmo laboratório que a fabricava antes. Eu nem saberia falar, doutor, porque hoje existem tantas drogas, existem drogas genéricas, a gente nem sabe qual que é o original que fez, porque pela lei das patentes, né? Então hoje a gente nem sabe se quem fez a primeira oxacilina, que teria patente, é o mesmo que está produzindo hoje, né? Que isso eu posso falar, não estou falando o nome do laboratório, seria o famoso stafcilin, que seria a droga original da oxacilina original. Então nem saberia falar isso para o senhor. Ô Vitor, como você vê também, como infectologista, as infecções respiratórias, muitas vezes causadas por vírus, e que o indivíduo lhe é receitado antibiótico. Como esse programa aqui, a intenção dele é resguardar a saúde pública, eu acho que nós precisamos discutir esses casos, porque a saúde pública, como dissemos aqui no começo, no Brasil, está em queda e não há verba que sustente esse tipo de situação pelo gasto necessário. E as infecções respiratórias são altamente prevalência, o termo correto é prevalência, mas vamos falar frequência, que o pessoal entende, são muito frequentes na população. As infecções respiratórias, eu acredito e dependendo na época do ano, por exemplo, na época agora nossa de inverno, elas são extremamente prevalentes, ou seja, muito frequentes. Só para ter uma noção, o quanto isso é sério, as faringites, 85% das faringites são virais, né? E o pessoal fala, não, eu estou com a faringite, vou usar antibiótico. Então, há que se respeitar a história natural das doenças. Você vai, imagina, infecção respiratória, a história natural mostra que, inicialmente, ela é viral. Ela pode evoluir para infecção bacteriana, mas inicialmente ela é viral. Então, uma boa história, um bom exame físico, acompanhamento do paciente vai determinar isso para a gente. Muito provavelmente, né, em 3 a 4 dias, grande parte dessas melhorariam somente com sintomáticos. Você está com um pouquinho de dor, uma tosse, você dá um xaropinho antialérgico, um analgésico, e só, sem a gente precisar usar antibiótico. Consequência, a indicação de antibióticos e deve ser pelo médico. É por causa dessa situação
de não se tomar simplesmente porque ouviu falar que o vizinho tomou isso ou tomou aquilo. O doutor Vitor falou uma coisa aqui muito importante, que sempre falamos no programa: história natural. O que é isso? História natural é alguma coisa de história da caronchinha, coisa não. História natural é extremamente importante em medicina, porque os medicamentos só funcionam quando eles impedem que a história natural se complete, né? Então, e para isso precisa conhecer a causa. Não adianta usar medicamentos se não consegue saber qual é a causa. O que é, por exemplo, uma história natural? A história natural, a doença de Chagas é uma típica. Se conhece o agente, quer dizer, etiológico, o agente da causa, se conhece a transmissão, se conhece o reservatório, e infelizmente, até hoje, não existe nenhuma droga, vamos dizer, altamente eficaz, porque não há investimento, porque é uma doença de pobre. O que você acha? Por que não descobriu ainda algo sobre... Né? Ou, às vezes, eu estou enganado. Existem as drogas clássicas, o mesalazol, que é uma droga que a gente utilizou muito isso aí. Como se fala muito hoje que doença de Chagas, a transmissão está diminuída, né? Não está tendo transmissão mais. Mas é pela ação preventiva sobre o vetor. Sobre o vetor. Mas em fase aguda não tem mais. Não. A gente praticamente não vê. Mas praticamente não vê. Esporadicamente você vê aí uma jovem aparecendo com doença de Chagas na gestação, transmitindo para o seu filho, essas coisas. Então, o investimento, né, como investiu na prevenção com o vetor, se diminuiu a transmissão, para que eu vou ficar fazendo isso? Só quase que meia dúzia de gente, entre aspas. Não dá lucro. Não dá lucro. Ô Vitor, nós vamos aqui, um outro aspecto de abordagem interessante para a saúde pública são as viroses, doenças causadas por isso. Mas nós vamos conversar só depois de 15 segundos. Então vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Vitor Maluf Cury, que é infectologista do Hospital São Domingos, sobre doenças infecciosas. Vitor, o principal artista da AIDS é um vírus. Rapidamente, ele surgiu por que razão? Surgiu na África. Isso. Hoje, o que acredito mesmo que o vírus da AIDS seja uma adaptação de um vírus, inicialmente um vírus de animal, um vírus do macaco, o SIV, que é o vírus da imunodeficiência símil, que se adaptou ao ser humano por alguns hábitos daquelas populações de ingerir a carne do macaco. E esse vírus foi se adaptando às pessoas e sofreu uma mutação, dando origem ao que a gente chamou de HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Mutação, eu queria explicar para a população o que é mutação. Mutação é a mudança de característica da composição química do vírus. Existe mutação não apenas nisso, mas mutação genética, né? Quer dizer, o gene do ser humano ele pode ser modificado pelo ambiente, etc. Então, quer dizer, surgiu dessa forma. Surgiu dessa forma. Existem as teorias da conspiração que falam que foi uma arma química, essas coisas, mas a evidência científica não mostra nada disso, que foi arma biológica. Mas será que foi pela carne de macaco? Acredito que sim. Não, sim, não, porque ninguém vai comer carne de macaco. Não, mas na África eles tinham o hábito e, lógico, depois que esse vírus se adaptou, a gente sabe que hoje, principalmente pela promiscuidade sexual, uso de drogas, essas coisas, houve uma disseminação muito grande dessa doença. Mas já existiam alguns relatos de pessoas que tinham a imunodeficiência, ficavam sem defesa, entre aspas, e ficavam suscetíveis às
várias doenças oportunistas e morriam. Isso já vem desde antes do descobrimento do HIV na década de 80. Com a disseminação entre as populações e o descobrimento do vírus, que se pôde definir muito bem que era o HIV o responsável por isso, que destruía um tipo de linfócito, que é o linfócito CD4, que é o responsável pela modulação da nossa defesa, e aí o organismo ficava suscetível aos vários processos infecciosos. E está em vias aí uma vacina para daqui a 10 anos. Isso, existe, são várias vertentes. Existem as vacinas, existe a vertente hoje que também está muito forte, que é a medicamentosa. Tratamento viral. Tratamento medicamentoso de drogas altamente potentes que alcançariam o vírus em alguns locais que eles não alcançam. Por exemplo, os chamados santuários imunológicos, que seriam o vírus dentro de células e o remédio não chega lá dentro dessas células. Você falou uma palavra aí, santuário, que tem... Né? Esse santuário aqui faz milagre, alguma coisa? Não, esse faz milagre, mas não para nós, faz milagre faz lá pro... E o pessoal achava que não, mas hoje o grande responsável pela manutenção do HIV hoje no nosso organismo, o órgão principal disso aí hoje, pessoal, são os intestinos, que é onde existe a maior quantidade de tecido linfóide que produz células de defesa no nosso organismo. Não, você fez uma referência agora importante, nós falamos aqui no programa. Saiu no New England de 2 meses atrás que alterações da flora intestinal, da biota intestinal, ela é capaz de modificar a placa aterosclerótica nas coronárias e provocar infarto. Quer dizer que os micro-organismos em geral, esses são importantes na patologia. Na patologia. A translocação bacteriana intestinal, essa mudança, essa perpetuação do vírus no intestino, acredite-se hoje que é o que é responsável pela manutenção da síndrome, o que não deixa o indivíduo ser curado por tratamentos convencionais com medicamentos. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Nós, nas doenças infecciosas, sempre vimos as doenças virais como gatilho, ou seja, o indivíduo tinha uma virose, um processo infeccioso e desenvolvia uma doença reumatológica, né? Uma vasculite, artrite reumatoide, né? Hoje parece que os vírus também são responsáveis por essas vasculites. São. As doenças virais, quer dizer, os vírus em si, são agentes infecciosos etiológicos causais, quer dizer, de muitas doenças reumáticas. Vamos citar um exemplo aqui muito antigo até. São as hepatites virais. A hepatite pelo vírus B, que começa com um quadro muito semelhante ao da artrite reumatoide. Muito semelhante. Até o indivíduo pode ficar 1 mês, 2 meses e, na realidade, ele está tendo hepatite. Por que não se faz o diagnóstico? É só olhar a mucosa dele. E hoje as vasculites são doenças das artérias, principalmente das artérias, e quase todas, agora um artigo recente, saiu numa revista médica de grande impacto, que é o New England, a maioria tem um vírus como agente desencadeante, e às vezes leva um tempo violento para fazer esse diagnóstico, né? Tratando com anti-inflamatórios, com corticoides, que às vezes podem agir, mas não se agindo na causa, não vai fazer. Nós temos aqui um tipo de arterite temporal, por exemplo, né? Tem muitas vasculites, muitas, mas em muitas mesmo. Granulomatose de Wechsner, que essa até, Vitor, a granulomatose de Wechsner, ela é causada por um estreptococo sensível ao Bactrim, e que começa com uma sinusite. Começa com uma sinusite. Nós estamos atualmente, só que o senhor comentou, uma paciente que chegou para nós, uma suspeita de tuberculose, que ela tinha uma tosse com escarro com sangue, né, uma lesão pulmonar. O colega foi feita uma endoscopia do pulmão, foi feita uma biópsia, e a biópsia vinha doença granulomatosa, né? Mas com BAR negativo.
fomos fazer a investigação, fomos tudo, e ela evoluindo com insuficiência renal, com essas coisas, fomos fazer a investigação, biópsia renal, tudo, descobrimos que não se tratava de uma tuberculose, sim de uma granulomatose de Wegener, né? Essa doença até não é difícil o diagnóstico não, mas teve sinusite, depois desenvolveu um quadro reumático articular e nodulações pulmonares, quer dizer, granulomas pulmonares, não há outro diagnóstico a não ser feito a granulomatose de Wegener. Mas para isso tem que conversar muito com o paciente, fazer história. Ô Vitor, e o que eu estou achando hoje, levando agora para o plano econômico, que poderia se economizar, eu vou dizer assim, no país inteiro e em medicina em geral, bilhões de reais até de dólares fazendo história. Na segunda etapa aqui na terceira etapa do programa, eu vou contar um caso, um professor de medicina de Stanford que teve uma dor lombar depois de uma viagem de avião e depois ele viu o sofrimento, né? O sofrimento que ele teve, ele como médico, ao longo de muito tempo, até se chegar ao diagnóstico. Mas ainda no caso específico, Vitor, em relação à AIDS, que começa às vezes com quadro reumatológico, às vezes começa com uma forma chamada espondiloartrite, quer dizer, dor na coluna e na sacroiliaca, desencadeada pelo vírus da AIDS. O lúpus, quase todas as doenças reumáticas. Como é que o clínico geral, vamos supor, um médico geral, qual é o macete, não sendo especialista, que ele possa chegar ao diagnóstico pela história? Primeiro interrogatório. Isso. O paciente que tem HIV, quando ele começa a abrir o quadro, né, que ele passa, que a gente chama da fase do portador, para o paciente que tem a síndrome, ele tem vários sintomas que a gente consegue pegar só de tirar na história. Esse que o senhor comentou das espondiloartropatias, geralmente ele tem uma perda de peso inexplicável. Eu estou perdendo peso, eu não estou fazendo uma dieta, não estou fazendo exercício, estou perdendo peso. Ele pode ter diarreia. Estou tendo uma diarreia que vem do nada, não estou sabendo o que tem. Algumas infecções mais simples, mas que normalmente ele não teria, como a candidíase oral, o sapinho na boca. Então são várias manifestações que pode apresentar, que a gente chama no geral de uma síndrome consumptiva, ou seja, ele começa a perder peso, começa a emagrecer, começa a ficar dinâmico. Você tem que pensar no diagnóstico de HIV. Não só, aí seria HIV e mais outras várias doenças, mas o HIV tem que estar presente no diagnóstico diferencial. Você me lembrou um fato aqui, você falou Candida albicans, né? Que é um fungo, não, causador do sapinho. Agora, eu fiquei curioso, agora andei para por que será que chama Cândida? Porque é muito educadinha, né? Muito bonita. Albicans porque é branca. Então, na coloração ela é branca, chama... Isso, os sapinhos são placas esbranquiçadas, né? Que a gente vê, quando você passa uma espátula, por exemplo, ela sai. Você consegue tirar. Mas logo após ela volta ao crescimento, formando essas placas, por isso o nome de albicans. Você falou aqui em sapinho, tem uma doença reumática que começa com ulceração na boca e nos genitais, e é causada por provavelmente um vírus que é a doença de Behçet. Essa doença muitas vezes ela dá uma vasculite ocular e o indivíduo pode perder a visão se o diagnóstico não for feito de imediato. E é um diagnóstico fácil. Teve úlcera genital, úlcera oral, e começou a ter algum problema de visão, tem que fazer o diagnóstico imediato, porque há uma resposta boa à terapêutica. Ô Vitor, ainda em relação aos vírus, no caso da influenza, né, do H1N1, a utilização
Vou falar do Tamiflu aqui, porque não existe outro no mercado, não existe. Tem mais um... Tem um genérico? Não. É um outro tipo de antiviral, além do Tamiflu, que eu vou citar o Mivir, mas que eu não vou me lembrar o nome dele agora. Mas o que nós temos hoje para oferecer é o Tamiflu. E ele age assim 24 horas, quer dizer que ele consegue, mas indicado precocemente. Precocemente. O ideal da indicação é você chegou e ficou até 48 horas do início dos sintomas, é a indicação melhor. Quanto mais precoce, melhor. E o que a gente vê? Por exemplo, quando você tem um quadro de gripe clássico, o indivíduo tem febre, dor no corpo, dor de garganta, né? Aquele mal-estar, aquela mialgia intensa, aquela dor muscular intensa, você usar o Tamiflu precocemente, quando bem indicado, e aí seria não só, ele funciona não só para o influenza H1N1, mas para todos os influenzas, e grande parte dos casos que nós tivemos esse ano, que foi suspeita de gripe por H1N1, que nós fizemos exames, a nossa surpresa foi que não foi H1N1, foi o influenza comum que a gente tem aí, que ele também pode dar complicação. O efeito dele é muito rápido. Em 24 horas a pessoa melhora, assim, melhora demais. Grande descoberta da medicina. É uma grande, quando bem indicada. Porque qual que é o problema disso aí? É só antibiótico que dá resistência? Não, os vírus também. Eles são inteligentes também. Os vírus também são inteligentes. Então a gente tem que usar com critério. Aliás, o vírus é o menor micro-organismo, né, da história da humanidade, e não apenas da história da medicina, né, que só foi descoberto muito pouco tempo atrás, né? Então, por falar ainda em gripe, eu acho que seria interessante fazer uma diferenciação, Vitor, entre resfriado comum e gripe, né? Porque continua, isso parece que vale mais, né? O pessoal já sabe. A gripe é um vírus diferente de 80 do resfriado comum. E outra coisa, o que nós estamos falando aqui em escutar o paciente, em tirar a história e ver a história, é só você ver a história. O resfriado comum, o paciente ele não vai ficar tão toxemiado, tão comprometido como o paciente que tem gripe. Normalmente ele não tem febre alta, ele tem espirro, um pouquinho de coriza, um mal-estar, mas sem febre, sem tosse, sem falta de ar, nada tão grave. E o resfriado comum, em 48 horas, 72 horas, ele melhora, não tem essas complicações. Então a gente tem que escutar mais o paciente. Eu acho aqui que o Dr. Vitor levantou algo importante, que é febre. Agora, o que é febre e febrícula? Há uma diferença abissal. O indivíduo tem febre só quando acima de 38,5. Até 38,2 a gente pode, mas com 37,2, 37,5, 37,8, não dá para... porque é perigoso essa... Quer ver um exemplo como isso é perigoso? O indivíduo está em casa, aí ele está ali desanimadinho e tudo, ele vai e deita num quarto, num cômodo, na sala que está batendo sol. Aí ele deita, ele está de blusa, ele deita no sofá, ele vai ter 37,2, 37,3, 37,4, 37,5. Então, não febrão, passou 38,2, 38,5, 39, não, ele está com febre, mas 37,2, 37,3, tem pessoas que isso pode ser a temperatura normal deles mesmo. Então, tem que diferenciar isso muito bem, isso é muito importante. Ô Vitor, nós vamos a um rápido intervalo e depois vamos comentar aqui como se afere, como se mede a temperatura corporal. Porque fazendo mais ou menos pode causar um grande prejuízo ao paciente e à própria saúde pública. Então vamos ao intervalo, voltaremos logo em seguida. 15 segundos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.
Estou conversando aqui com o Dr. Vitor Maluf Cury, que é infectologista do Hospital São Domingos. Nós falamos aqui há pouco de aferição da temperatura. Duas situações são basilares na medicina, que é saber aferir a pressão arterial ou tirar a pressão arterial. Às vezes essa palavra tirar está errada, mas no dicionário ela vale também, né? E outra, como se tira a temperatura, quer dizer, como é que se coloca? Porque não é vapt-vupt não, tem regras para isso. Vitor, quais são as regras? Primeiro, o ideal para você tirar a temperatura seria um termômetro de mercúrio. Atenção, né? Atenção. Como nós falamos aqui, o digital, por exemplo, o esfíngma digital, aquele aparelho para aferir pressão arterial, ele é muito perigoso de fazer ou pressão alta ou baixa. A mesma coisa vale para o termômetro. O termômetro hoje não é tanto, mas assim, quando você compra o termômetro, existe termômetro digital que você compra por R$2, R$3, R$4. Como é que você vai confiar num produto desse? Existem bons termômetros que custam 200, 300, que você consegue fazer. Mas caro, hein, Vitor? Caro. Existe hoje um termômetro digital que você tira a temperatura na entrada do pavilhão auricular. Coloca, dá um clique e ele já te dá a temperatura na hora. Isso aí é muito bom para pediatria. Mas para nós, população geral... Mas mesmo para pediatria, Vitor, esse digital foi testado, foi feito comparação, é eficaz? É eficaz. Qual que é o grande problema? Como todo aparelho, como todo equipamento, ele denota de quê? Manutenção preventiva. Você vai comprar um respirador, por exemplo, para o hospital, vai deixar ele lá e quando estragar você arruma? Não, ele tem que ter manutenção preventiva. O pessoal faz isso? Não, compra, fica em casa e vai lá e põe quando precisa. Não é todo dia que tem febre. Então, o mais exato é o termômetro digital. Então, qual é o termômetro de mercúrio. De mercúrio. Qual é o ritual? Você vai, primeiro, pega o termômetro, descobre o paciente, põe ele no lugar fresco, cava o axilar, coloca o termômetro e no relógio, de 3 a 5 minutos. Atenção, hein? 3 a 5 minutos. Não vai deixar, aí põe lá, aí ele deita, cobre, né, fica deitado coberto, põe o termômetro, você volta por meia hora. Vai estar com 40 graus, ixi, está com febre, vamos dar um antibiótico para esse paciente. Não é assim, tem que ter tudo nesse mundo nosso tem regra e rotina, né? Então a gente tem que seguir as regras. Eles falam que a medicina não é uma ciência exata. É assim porque ela é baseada em duas ciências exatas, que é a física e a química. E hoje a gente vê as modernas técnicas de UTI, né, o pessoal com cálculo, essas coisas, a matemática entrou também na medicina. Entrou matemática também. Como é que entrou, Vitor? Como é que essa entrada aí? Por exemplo, hoje você vai calcular o que o paciente precisa de oxigênio, você calcular o respirador, você pega, dosa o gás arterial e você faz o gap de CO2, que é a diferença de CO2 que você espera e é encontrada. E aí você regula o respirador, faz uma conta, tem fórmula. Por exemplo, o paciente tem insuficiência renal, você joga na fórmula matemática para calcular a dose do antibiótico baseado na fórmula matemática para insuficiência renal. Mas o anestesista deve ter um aparelho para isso. Não sei. Não, porque se não tiver aparelho aí, ele ficar fazendo conta lá com maquininha, o paciente pode morrer, né? Hoje, por exemplo, para fazer esses modernos smartphones que tem hoje, a gente consegue baixar os aplicativos, você coloca, calcula tudo, te dá tudo na hora, prontinho. Então, é matemática, é física, é química e informática. Só que eu disse que a medicina é baseada na física, na química, mas não adianta isso se o indivíduo não souber a doutrina, a teoria e principalmente, insistindo aqui pela 100ª vez, história, exame físico, no mínimo 40, 50 minutos, no mínimo os 2. É por isso que todos os convênios, até o próprio governo, está quebrado. Ninguém dá conta disso, por causa que não existe a suspeita clínica. Não tem a suspeita. A gente costuma fazer uma brincadeira, né, mas que é muito séria,
que com todo o equipamento, com toda a evolução, com tudo que existe, a peça mais importante de todo esse quebra-cabeça é aquela que opera aquele aparelho que vai no ouvido, no paciente, e que vai e afere a pressão e faz o exame físico. Ainda é o mais importante, é o médico, né? Dele estar bem preparado, dele estar sempre se atualizando, e a gente volta a insistir, né? Quando a gente que faz clínica encontra com outro clínico, a gente fica até animado. Parar um pouquinho, escutar o paciente, examinar, e aí você vai formular o que você pode fazer. E aí você vai otimizar o que você precisa para fazer aquele diagnóstico. Não quando a gente tem visto por aí, o cara chega aí, eu tenho uma febre, né? Ah, então, febre. Não vai esmiuçar o porquê disso, não vai ver quais os outros sintomas associados com isso. Aí então já vou pedir um raio-x, hemograma, urina, hemocultura, tomografia, ultrassom, papai. E aí não há governo, não há operadora de plano de saúde que dê conta de tudo isso aí. Se fosse na Inglaterra, até isso não acontece, porque medicina socializada de alto padrão. De alto padrão. Lá tem regras. Ô Vitor, eu queria acrescentar aqui o que você falou, nessa semiologia, né? Semios quer dizer sinal, é o exame clínico. A percussão do baço. O baço, Osler falava, ele não é importante na fisiologia, quer dizer, na função do organismo, mas é importante na patologia, quer dizer, que na doença. Baço aumentado, pode procurar, que ele deve ter alguma doença, ou longe ou perto. Isso é infectologia extremamente importante. E o Calazar acho que é o maior baço que existe, é do Calazar. É um dos maiores baços que existe, é o do Calazar. E aí, nas doenças tropicais ele é importante, nas doenças virais extremamente importante. Essas doenças virais, mas praticamente todas dão baço aumentado. Algumas doenças linfoproliferativas, né, os tumores, os linfomas, as leucemias dão baço, às vezes percutível, às vezes até palpável. Então, eu acho extremamente importante. E fazendo uma menção ao grande professor Luiz Prata, que era uma pessoa que palpava um baço, ficava, a gente via ele examinar um paciente, procurar um baço, palpar, isso que o senhor falou, ele ficava 10, 15, 20 minutos só ali, procurando, palpando, fazendo para ver o que tinha, se achava alguma coisa. E consulta de 10 minutos? Ele ficava 10, 15 minutos só ali, fora geral. O resto da história, fora tudo isso. Agora, Vitor, eu também, vamos ser aqui justos. O indivíduo não vai ficar 1 hora, né? 1 hora, 50 minutos examinando um paciente para ganhar 20, 30 reais, né? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, vamos ver o outro lado da moeda, né? Vamos ver o outro lado da moeda. Por isso que eu acho que a solução para a medicina do Brasil não é importar mais médicos, é dar condições àqueles médicos existentes no Brasil que não fiquem nos grandes centros urbanos, que eles vão para a periferia, mas desde que se lhe dê condições de trabalho e fazer medicina de primeira categoria. Porque não existem 2 tipos de medicina, de primeira ou 3, de segunda, de terceira. Medicina é una, é a medicina de qualidade. É essa que o médico aprendeu na escola, que infelizmente não a exerce porque não tem condições. Perfeitamente. Ô Vitor, um outro aspecto aí, nós não falamos aqui, não sei se vai dar tempo, sobre fungos. Explica aí para a população, por favor, o que é um fungo? Fungo, para o pessoal entender mesmo, é o bolor. Aquele bolorzinho que dá no pão, que fica aquela coisa. Isso é um fungo. Você me lembrou um fato aqui agora. Quando o Fleming descobriu a penicilina, né, que foi ao acaso, só para resumir, a penicilina, Penicillium notatum, é um fungo baroatmosférico, né, chamado Penicillium notatum, que foi o fungo que cresceu numa placa que ele tinha esquecido de fechar.
E ele viu que onde tinha esse fungo, aquilo que ele estava procurando, que era uma bactéria, não crescia. Mas por quê? Então, um produto desse fungo deu origem à penicilina, hoje, que é um dos antibióticos mais difundidos no mundo. E fungo hoje tem uma grande importância, principalmente nas infecções graves de paciente de UTI. Você falou em infecção grave, eu lembrei de uma situação aqui extremamente importante, está custando para o país, é o uso desses medicamentos novos, anti-TNA-alfa, que o povo chama de vacina. Não tem nada de vacina. Nós chamamos de imunobiológicos. Né? Esses fungos as doenças são consequência do uso. Fungos, uma coisa muito importante que o pessoal não vê, e a gente tem, né, o senhor sabe, a gente conhece, porque tem a relação, o senhor sabe que eu trabalho no ambulatório de tuberculose, é a reativação de tuberculose ou a facilitação de uma contaminação por tuberculose em pacientes tomando essas drogas. É impressionante a quantidade de pacientes que nós temos que tomam essas drogas e tem, além das infecções bacterianas, tuberculose. Então, esses anti-TNA-alfa, que o pessoal chama de vacina, os chamados medicamentos biológicos, que custam caro, que podem quebrar, inclusive, até o país, só tem utilização em 30% dos casos. Eu sempre cito aqui o New England, que é a revista mais séria do mundo. Há 3 meses atrás, ela fez uma investigação, né, um trabalho prospectivo, randomizado, todos os requisitos da ciência, mostrou o seguinte: na artrite reumatoide, 70% dos casos de artrite reumatoide funciona com tratamento tradicional. Tratamento tradicional custa R$400 ao Estado brasileiro. E, no entanto, a prescrição desses antibióticos, que causa câncer de partes moles em 25%, infecções que o Dr. Vitor falou aqui, por fungos, e tumores sólidos, quer dizer, cânceres graves de osso, às vezes de músculos. Então, eu acho que a finalidade, né, nossa como médicos também é ajudar no ponto de vista econômico. Por falar nisso, esses fungos aí, qual é o medicamento sensível? Por que a sulfasalazina, a sulfa em geral, né? Por que ela age? O que ela tem de especial? Isso, para esses fungos gástricos, hoje ela não tem ação nenhuma. Hoje as drogas que a gente usa são os chamados derivados imidazólicos. Existem no pneumociste cariine, por exemplo. Isso. Esse aí funciona. Esse ainda é a droga de escolha. A sulfasalazina e o Bactrim. O sulfamethoxazol, trimetropina. O Bactrim. Que é o Bactrim. Outra sulfa, que é a sulfadiazina, tem grande efeito ainda. Hoje é a droga de escolha para tratar um protozoário, que é o Toxoplasma gondii. Né? Tem isso aí. Existem as novas drogas, como os derivados imidazólicos, fluconazol, itraconazol. As novas castas, como as ecnocandinas. Hoje nós temos 3. Nós temos a cassofungina, a micafungina e a anidulafungina. Né? Existe um novo derivado imidazólico super potente, amplamente espectro, que chama voriconazol. Né? Que se você usar um comprimido ou injetável, ele funciona igualzinho. Só que caríssimo, todas as drogas caríssimas. Só para terminar aqui, que nós temos 1 minuto só. Qual é a perspectiva para o ano que vem, nessa época de chuva, em relação ao dengue? Vai cair a prevalência ou não? A gente espera que sim, a gente espera que não se baixe a guarda com dengue, porque isso, um alerta importante. A maioria dos casos que nós tivemos de dengue esse ano foi dengue tipo 1, ou seja, não identificou-se o tipo 4. Se nós tivermos uma epidemia de dengue o ano que vem por vírus 4, igual nós tivemos esse ano, nós vamos repetir a estatística da nossa cidade, que foi onde nós tivemos o maior número de casos de óbitos por dengue no estado de Minas Gerais. Até para animar a população em relação ao dengue, daqui 5 anos vai ter uma vacina para os 4 tipos que está sendo testada no Instituto Butantan.
pelo professor Jorge Calil, que é professor de imunologia da Universidade de São Paulo. Esperamos que dê certo. Eu tenho a impressão que vai dar. Então, até o próximo Ponto de Vista da Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá! Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.